Boa noite, Patrícia. A Rose também entrou, a Poli está aí, a Josiane também está aí, a Rosilene também entrou. Então, as pessoas que forem entrando, a gente já está gravando, tá, gente? Que aí qualquer coisa eu coloco lá no grupo para quem não puder assistir hoje. Pessoal, vamos lá, então, né? Nosso encontro 8. Só faltam aí mais 2 encontros para terminar o nosso curso. E está chegando também aí a prova de vocês, né? O concurso de vocês. Então, a gente já vai aqui trabalhando já as redações que têm a ver com o tema da redação, com o tema do concurso, já para vocês irem treinando as questões que têm a ver mais com o tema lá da redação, que a gente acha que pode ser que tenha alguma coisa a ver diretamente ou indiretamente com educação. Como é que vocês estão aí, seguras para a escrita, né? Bom, o nosso encontro de hoje, a gente vai trabalhar as relações entre os tópicos, tá bom? Próximo encontro, a gente vai trabalhar o último tópico. Geralmente, o último tópico são as medidas, as ações, as intervenções. Então, o encontro 9 vai ser basicamente para a gente trabalhar as questões relacionadas ao último tópico. A banca da Seduc é o quê? IADS? A banca do Goiás é IADS? Me fala aí, eu acho que é IADS, né? IADS geralmente ela traz uma redação sem tópicos. Eu não sei os últimos concursos da IADS, como é que foi. Geralmente era redação sem tópicos. A gente pode dar uma olhada aqui daqui a pouco os últimos concursos da IADS. Alguém fez algum último concurso da IADS? A última prova que eu trabalhei da IADS foi uma redação sem tópicos, uma redação de tema livre. E mais voltada para temas de atualidades, não estava voltado para tema relacionado à prova, não. Calma aí, pô, deixa eu abrir aqui para ver o que você falou. Ah, com a redação todos vocês vão fazer a do Goiás? Todas vocês vão fazer? Coloca aí no chat para mim. A Josi não vai fazer. Sim, eu vou. A Fabi vai, a Paty também vai. Todo mundo. A prova do Goiás é domingo agora? A Poli não vai. Que dia que é a prova do Goiás? Oi, Ana. Dia 25? Ah, então é no outro domingo, certo? Certo. E vai ter redação e é a IADS. Daqui a pouco, quando a gente estiver trabalhando aqui, eu vejo se eu procuro aqui, se eu tenho aqui nos meus arquivos alguma prova da IADS para mostrar para vocês, tá bom? Quando a gente estiver terminando aqui o encontro, eu busco aqui e qualquer coisa eu mando lá no grupo, tá? E lembrem aqui de mostrar e de mandar lá no grupo, tá bom? Algum arquivo que eu tiver aqui, vou procurar aqui nos meus arquivos. Eu lembro de uma que eu trabalhei, mas já faz um tempinho. E eu acho que a de vocês, não tenho certeza. Assim, eu estou muito em dúvida com a Quadrix, porque teve uma colega de vocês, lá do grupo, que me mandou uma prova que ela fez final de semana passado, agora, que foi da Quadrix, mas foi Conselho Regional. Eu não sei qual foi a prova que ela fez, foi alguma coisa de odontologia. Não sei se foi odontologia, eu não sei que prova que ela fez. Foi alguma coisa sobre odontologia, não sei, Conselho Regional de Odontologia. Calma aí, deixa eu procurar aqui. Qual foi a prova que ela fez esse final de semana? E foi da Quadrix. E a Quadrix cobrou um tema de lei de improbidade administrativa. Lei de improbidade administrativa. O tema da redação. Não teve nada a ver com a questão da odontologia, nada a ver em relação a isso, não. Foi lei de improbidade administrativa, o tema de redação. Ou seja, não teve nada a ver com a área da galera que estava fazendo a prova. Né? Aquela situação que a gente estava falando. A Quadrix, geralmente, direto ou indiretamente, às vezes, ela faz a redação de acordo com a área do pessoal que está fazendo a prova. Nesse caso aqui, não foi.
A menina me mandou a prova aqui. Calma aí que eu vou achar para falar para vocês. Não teve a ver. Foi sobre a parte do edital, mas a parte do edital de legislação. Ah, foi a Gabriela que fez. Ela está na nossa turma também. Ela não entrou hoje. Ó, ela falou assim, ó, Dani, hoje eu fiz a prova do CFO. A CFO, eu acho que não é Conselho Federal de, não sei se é Conselho Federal de Odontologia ou se é alguma coisa relacionada a cabo, alguma coisa assim. Estudei pouco, mas revisei. Eu jurava que o tema de redação ia ser, é odontológico mesmo, ia ser sobre a área de saúde odontológica. Pelo menos alguma coisa. Mas a Quadrix fez uma redação sobre, olha só, gente, reforma da lei de improbidade administrativa, maior segurança jurídica ou maior impunidade? Esse foi o tema, com 3 aspectos. Ou seja, não caiu nada sobre a parte de odontologia, que foi a galera que fez a prova. Entendeu? Então, assim, pegou todo mundo desprevenido. Todo, e a banca era a Quadrix. Mas eu também não te interrompendo, mas eu também não estou esperando nada relacionado à educação também, não. Pois é. Então, a Quadrix, ela geralmente, ela faz direto, ela fez nas últimas provas, direto ou indiretamente, ligada à área que a galera estava fazendo a prova. Educação física, fez lá sobre longevidade. Essa aqui fez lá de pedagogo, fez aqui de educação, né? Essa aqui que a gente vai trabalhar hoje é de pedagogo, de cristalina, fez na área de educação. Mas essa agora, ó, da galera de odontologia, fez da parte do edital que é de legislação. Então, vocês podem esperar qualquer coisa, até sobre legislação. Aí eu falei para ela, mas ela falou assim: eu não esperava nada de legislação. Eu falei, pois é, e essa legislação também é a legislação do concurso de professor, que é exatamente, que é a legislação de improbidade administrativa, também da política de mulheres, né? Também. Então, assim, vocês podem, eu acho que pode cair qualquer situação, assim como também pode cair alguma coisa indireta ou diretamente ligada à educação, que você pode fazer um link. Agora, gente, numa situação dessa, não dá para adivinhar. Então, o que a gente tem que fazer? Esperar qualquer coisa e tentar ler de tudo. Tinha muito cargo, né? Tinha muito cargo. Então, teve que fazer uma coisa que fosse geral. Exatamente. Pode ser isso também. Como tinha muito cargo, como era para técnico, era para analista, era para contador, tinha que fazer uma coisa que fosse geral, que tinha que ver com a questão de legislação mesmo, né? Mas ela podia tentar fazer uma coisa que fosse também relacionada à área, né? Casar uma coisa com a outra. Enfim. Então, gente, entendi o que você está querendo dizer. Então, a gente vai trabalhar hoje essa questão aqui, né? Na aula que vem, a gente vai trabalhar uma questão que é sobre o livro didático, porque esse ano está sendo o PNLD 2023, né? A questão da escolha do livro didático e tal. E a redação que vocês vão fazer para a última redação que vocês vão fazer, vai ser sobre tecnologias na educação e o contexto da pandemia. Então, assim, a gente vai tentar trazer algumas questões relacionadas, que pode ser que tenha a ver tecnologia, né? As TICs, no contexto da pandemia, porque tem a ver com a desigualdade. Então, a gente pega vários contextos. Exatamente. Então, a gente vai tentar trazer alguns contextos aí. A questão do livro didático, da escolha do livro didático agora em 2023, é uma questão importante, porque mexeu muito com a questão do FNDE, com o Plano Nacional de Educação, enfim. Então, a gente vai trabalhar esse tema semana que vem, para a gente trabalhar o último tópico de redação. Hoje a gente vai trabalhar a articulação entre os tópicos. Semana que vem, a gente trabalha o último tópico, e aí eu já passo o tema de redação, porque semana que vem é nosso último encontro síncrono, né? Porque depois é a tutoria do tema
do tema de redação, né? É o encontro 10, que é a tutoria do tema de redação. Certo? Todo mundo entendeu essa organização? Gente, eu tô assim um pouco assim, porque eu tô um pouco rouca, com a voz ruim por causa desse tempo mesmo, tá? Então, olha só recapitulando. Hoje é o encontro 8, a gente vai trabalhar a relação entre os tópicos. Semana que vem é o encontro 9, a gente vai trabalhar o último tópico, certo? O último tópico. E o encontro que vem eu já mando o tema, que é para vocês fazerem a redação, para a gente ter a tutoria no encontro 10. Aí eu mando os horários, os dias, e vocês vão se organizando igual a gente fez naquela outra tutoria. Deu para entender, gente? Todo mundo entendeu? Então tá bom. Beleza, certo. Então, beleza, pessoal. Olha só, a gente vai trabalhar esse tema aqui que eu mandei para vocês. Todo mundo teve acesso ao material? Que foi uma prova da Quadrix, né? Da prefeitura lá de Cristalina, para pedagogo e tal. E foi uma prova. Por que a gente vai trabalhar essa prova aqui? Por várias questões. Ela tem a concepção de educação como direito humano, certo? Aqui dá para a gente trabalhar a Constituição, dá para a gente trabalhar as diretrizes, dá para a gente trabalhar o papel da escola, dá para a gente trabalhar algum filósofo e dá para a gente trabalhar a política pública. Então, dá para a gente trabalhar várias questões nessa redação que você pode utilizar em qualquer outra redação, certo? Então, dá para a gente trabalhar essas 5 coisas que eu falei, que vocês podem usar em qualquer outra redação também. E aí, a gente vai olhar para essa redação. Na verdade, a gente vai analisar o caderno dela todo, para vocês poderem ver uma coisa comigo, tá bom? Vocês tiveram tempo de olhar o caderno de redação? Quem teve tempo de olhar? Alguém teve? Teve, Tati? Não? Vocês observaram que muitas das questões, mas são muitas, gente, muitas das questões que estão nesse caderno ajudam você a escrever os tópicos. O tópico A, não, porque concepção de educação como direito humano, você tem que saber citar ou a Constituição ou a LDB. Sim ou não, gente? O que você poderia trazer aqui na concepção de educação? Bora lá, vamos olhar aqui. Olha só. Primeiro a gente tem aqui, né, o texto, certo? Que diz o seguinte: a efetiva proteção dos direitos humanos demanda não apenas políticas universalistas, mas específicas, endereçadas a grupos socialmente vulneráveis, enquanto vítimas preferenciais da exclusão. Isto é, a implementação dos direitos humanos requer a universalidade e a indivisibilidade desses direitos, acrescidos do valor da diversidade. Ao lado do direito à igualdade, surge também como direito fundamental o direito à diferença. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial. Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir: educação em e para os direitos humanos e a diversidade no Brasil. Beleza. Ao elaborar seu texto, aborde necessariamente os seguintes aspectos. Gente, quando a gente tem esse tema aqui, educação em e para os direitos humanos e a diversidade no Brasil, a gente tem a primeira parte, que é educação em e para os direitos humanos, uma parte, e a outra parte é a diversidade no Brasil. Nesse tópico A, a gente tem concepção da educação como direito humano. Aí, esse tópico A já abarca qual parte do tema? Qual parte do tema o tópico A já pega? Primeiro. A primeira parte. Se eu tenho 4 tópicos aqui, provavelmente quantos parágrafos eu vou ter? 4 parágrafos. 4. Ok, beleza. Eu, então, não necessariamente eu preciso fazer uma introdução. Por quê? Porque o primeiro tópico já me pega a primeira parte do tema. Se eu faço uma introdução, eu vou ser redundante. Sim ou não, gente? Porque, pensa comigo. Se eu for fazer uma introdução, eu vou falar sobre educação. No tópico A, eu vou falar sobre educação de novo. Então, o que eu vou falar na introdução que eu não vou falar no tópico A? O que eu vou falar no tópico A que eu não vou falar na introdução? Eu vou ter que ter muita coisa para falar
falar de educação que eu não vou repetir, certo? Então vamos imaginar que eu não vou fazer uma introdução, que eu vá direto para o tópico A. Concepção da educação como direito humano. Beleza. E aí, no tópico A, quando eu for falar da educação como direito humano, eu posso citar a LDB, né? Eu posso citar o artigo da Constituição, que a educação é um direito, é um princípio, né? Constitucional de toda pessoa. Beleza. É assegurado como direito, enfim, cito a legislação. Eu posso trazer o conceito de educação, que ela pode ser formal e informal. Ou seja, eu posso trazer várias questões ali sobre educação. Eu acho que o tópico A é um dos mais tranquilos de se escrever, sim ou não? Pensando sobre os tópicos, concepção da educação como direito humano. Segundo tópico, articulação entre o direito à igualdade e a diferença nas diretrizes curriculares nacionais. Papel da escola na proteção e na defesa dos direitos humanos. E políticas públicas para a educação em e para os direitos humanos e a diversidade. Qual dos 4 tópicos me parece o mais complexo de escrever? O que vocês acham? A, B, C ou D? O B. Também acho. Por quê, gente? Porque está pedindo que você articule o direito à igualdade e a diferença nas diretrizes curriculares. Não é o direito à igualdade e a diferença da sua cabeça. É nas diretrizes curriculares nacionais. Então, pensa comigo. As diretrizes curriculares nacionais, elas estabelecem a perspectiva dos currículos para todo o território brasileiro. É assim que vocês vão ter que fazer lá no dia da prova. Primeira coisa, ler o tema. Segunda coisa, ver quais partes do tema estão dentro dos tópicos. Viu isso? Beleza. Terceira coisa, ler todos os tópicos e ver quais vocês conseguem falar, quais estão mais difíceis. Achou o mais difícil? Agora vai ler o mais difícil pausadamente. Eu li o mais difícil pausadamente. Entendi que eu tenho que articular o direito à igualdade e o direito à diferença em um documento. Agora eu vou entender que documento é esse. O documento é Diretrizes Curriculares Nacionais. Que documento é esse? Esse documento, ele tem a prerrogativa de apresentar os conteúdos, né, dos objetivos, os conteúdos objetivos para o território nacional. Beleza. Se esse documento está me dizendo sobre os conteúdos e objetivos para o território nacional na educação básica, ele está me dizendo que esse território nacional, esse menino que mora no Distrito Federal e esse menino que mora lá no Amazonas, ele tem o mesmo direito, sim ou não? É isso que ele está dizendo, gente? Sim. Ele tem direito à igualdade. E quando é que ele tem direito à diferença? Quando que ele tem direito à diferença? Ao mesmo tempo que ele tem direito à igualdade. Em que situações que essa pessoa... Quando for oferecido menos para ele. Vamos lá. Vamos lá. Em que situações que essa pessoa que tem direito à mesma coisa, ela também tem direito às suas individualidades? Em que situação? Aqui é o tratamento isonômico, né? Quando eu trato o igual, igual e o diferente, diferente, para que tenha um tratamento, para que tenha oportunidades iguais. Isso. Agora, quando que isso acontece efetivamente? Em que situações efetivas? Nas etapas ou nas modalidades? Modalidades. Pronto. Chegamos num lugar comum. Além disso, não só nas modalidades, também nas questões relacionadas à educação do campo, à educação quilombola, à educação, entenderam? Então, o currículo, ele traz uma base comum para todo mundo tem direito à educação de qualidade, mas ao mesmo tempo, ressalvado as questões das suas individualidades. Ao mesmo tempo, eu não posso colocar goela abaixo um currículo, um currículo que eu posso dizer assim, um currículo da cidade numa população do campo. Um currículo regular
numa EJA. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Sim. Pronto, é isso. Então, é exatamente a articulação entre o direito à igualdade e a diferença, ao mesmo tempo, percebam que ele tem um E, igualdade e diferença, nas diretrizes curriculares nacionais. A adequação curricular, ela é um direito à igualdade e diferença ao mesmo tempo? Sim ou não? Ou seja, a criança ela tem direito ao conhecimento, ao mesmo tempo que esse conhecimento seja adequado. Ou seja, é a igualdade e a diferença ao mesmo tempo. Pode falar, Ana. Não, eu não falei. Eu acho que no caso seria assim, mas eu não falei nada agora, não. Ah, porque você Gente, estava com o microfone aberto. mas sim, tem sim. Entendeu? Então, Uhum. isso que é igualdade e diferença ao mesmo tempo. É você garantir que todos tenham aquilo, ressalvado as suas diferenças. Ponto. Então, isso é a garantia nas diretrizes curriculares nacionais. Por isso que as diretrizes curriculares nacionais, ela assegura o direito a todos, ressalvado as suas individualidades. É isso. Isso é que está falando no tópico B. Por isso, gente, que a gente precisa analisar os tópicos com muito cuidado. Pode falar, Poli. Opa, Ah, abriu o microfone? foi sem querer. Agora, o que eu quero mostrar para vocês na prova? É que a prova, as questões da prova, trazem isso que eu estou falando. Nas questões, quer ver? Vamos lá passear pela prova. E isso eu estou falando para vocês, para que no dia vocês fiquem espertos a isso. Porque se acontecer alguma coisa nesse sentido, pode ser que tenha alguma coisa ali nas questões da prova que salve vocês de alguma forma, entendeu? Então, olha só. Eu vou passear aqui pela prova, certo? Aí, ó. Só para vocês entenderem o que eu estou falando. É, olha só a questão 20. Um dos grandes desafios da educação é promover a adaptação dos currículos aos estudantes com necessidades especiais, de modo a garantir a acessibilidade aos conteúdos e a favorecer a aprendizagem significativa. Considerando essa informação, vocês estão vendo aqui? Essa questão 20? O que ela está falando? Ela está falando de adequação curricular. Ela está falando que. O que ela está trazendo aqui? Ela está trazendo que isso é um desafio, mas isso é um direito. A adequação curricular é um direito. Quando ela traz que é um desafio, é porque já é um direito, entendeu? É um direito preconizado nas diretrizes curriculares. Ou seja, é um direito a questão de promover a adaptação dos currículos aos estudantes com necessidades educacionais especiais. Isso já é uma questão que você poderia, por exemplo, quando você estiver falando lá da questão das políticas públicas, lá embaixo, no último ponto, qual seria uma das políticas públicas, né? Promover formação de professores sobre a adaptação dos currículos. Isso seria uma política pública, por exemplo. Eu vi outras aqui. Olha só. Considerando a educação para a diversidade da cidadania e para os direitos humanos, assinale a alternativa correta. Então, assim, tem várias questões relacionadas ao que está trazendo lá embaixo. Eu tinha visto, ó, as diretrizes nacionais curriculares definem.
Então, o que eu estou tentando dizer para vocês, que às vezes existe alguma questão aqui que possa dar uma luz para a gente em relação ao que está colocado lá embaixo. Transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Enfim. Então, quando a gente vai fazer essa seleção aqui dos tópicos, a primeira coisa que a gente tem que fazer é saber qual tópico, né? Quais as situações dos tópicos, qual que é o mais difícil, qual que a gente ainda não consegue fazer, qual que a gente tem que organizar, qual que a gente precisa buscar alternativas de escrita, qual que a gente vai ter que colocar legislação, qual que a gente não vai ter que colocar legislação, enfim, a gente vai fazendo esse movimento para a gente conseguir chegar num denominador comum. Eu já vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer isso aqui agora na prática. Gente, vocês têm alguma pergunta até agora? Não? Não, Dani, tá tranquilo. Ó, então vou colocar o tema aqui, eu já vou abrir aqui para vocês verem. Peguem aí o material de vocês para a gente fazer uns exercícios hoje de escrita. Ó, a gente vai ver que existem algumas palavrinhas mágicas que essa banca traz aqui para a gente, ó. Então, por exemplo, ela traz aqui concepção de educação. O que é a concepção? Ela quer que você traga o conceito da educação como direito humano. O como aqui, ó, ele está já te dizendo como direito das pessoas. Então, esse termo concepção já é o conceito. Então, você já tem que vir aqui, ó, e trazer o conceito. Então, é como se fosse, para cada letrinha dessa, você vai inserir... Ai, meu Deus, calma. Deixa eu voltar aqui. Você vai como se você estivesse inserindo uma resposta. Gente, eu tinha conversado com vocês no último encontro que vocês tinham que decidir uma forma de começar a redação, que isso ia ajudar muito vocês no dia lá da prova, né? Isso ia ajudar muito, muito vocês no dia da prova. Então, se vocês vão começar a redação retomando o próprio tema, se vocês vão começar a redação trazendo, né, a perspectiva de ao longo das décadas. Ah, não, eu vou sempre começar a redação escrevendo ao longo das décadas. Ao longo das décadas, a concepção de educação, e aí continua. Ao longo das décadas, a educação, e aí, não sei, a perspectiva da educação. Vocês precisam arrumar um jeito de sempre começar a redação de vocês de uma mesma forma. Por quê? Até o dia da prova. Porque vocês estão indo para um concurso. Então, o concurso vence quem tem as técnicas mais organizadas. Então, isso é técnica de escrita, né? Já chegar lá no dia da prova com uma técnica própria. Então, o que eu estava falando para vocês aqui? A primeira coisa que vocês vão fazer... Primeira coisa que vocês têm que fazer lá no dia da prova é ler o tema e já olhar aqui e falar assim, tá, educação em e para os direitos humanos, tá aonde? Ah, tá aqui no tópico A, já achei, ela tá aqui, e ela tá aqui no tópico B. Beleza. E a parte da diversidade, tá onde? Ah, a parte da diversidade também tá aqui no tópico B. A parte também dos direitos humanos está aqui no tópico C, porque tem aqui a parte dos direitos humanos, mas também a outra parte está aqui no tópico D. Então, você vai procurar onde é que o tema está lá nos tópicos, onde está a relação dos temas com os tópicos. Você tem que fazer essa lógica. Depois, você tem que vir aqui e olhar concepção de educação como direito humano. Consigo fazer. O que eu vou colocar aqui? Ah, dá para colocar a LDB, dá para colocar a Constituição. Aí você vai colocando aqui o que dá para colocar aqui. Ah, eu consigo falar de educação formal e informal.
E aí você vai escrevendo aqui o que você consegue fazer. Articulação entre o direito à igualdade e a diferença nas diretrizes curriculares nacionais. Não, isso aqui está difícil. Primeiro eu tenho que lembrar o que são as DCNs. Não lembro o que são as DCNs. Aí você deixa isso aqui quieto. Papel da escola, papel da escola. O que é papel? O que é o papel de uma escola? É a função. É a função da escola. Qual é a função da escola? A escola é a instituição própria do ensino. O que essa escola, então, precisa fazer? Ensinar, cuidar, proteger. Aqui ele está pedindo na proteção, mas não é só proteção. Além de proteger, defender. Defender o quê? Os direitos humanos. Quais são os direitos humanos? Educação, saúde, segurança. Não é isso? Então, ó, além da função da escola na proteção, ela também tem que lutar por isso. E ela luta por isso como? Então, aqui, ó, tem várias coisas para falar. Não é só proteger, é proteger e defender esses direitos humanos aqui. Beleza. Aqui, políticas públicas. Ah, tá no plural. Se tá no plural, eu não posso falar só uma. É mais de uma. Quais são as políticas públicas que eu vou falar aqui? Ah, então tem que ser formação de professores. Aí eu já vou colocando aqui, ó. Já vou pensando nas políticas públicas. Formação de professores, certo? Formação de professores, além para a educação para os direitos humanos, além de material didático, investimento em estrutura. Vou colocando aqui algumas, depois eu vejo se essas políticas públicas cabem aqui. Legislação. Se essas políticas públicas, gente, eu já vou, na minha cabeça, eu já vou com algumas políticas públicas prontas para a prova. Se for relacionada à educação, alguma coisa nesse sentido, eu já vou com algumas políticas públicas prontas. Ah, não é sobre educação? Eu já vou com outras políticas públicas prontas. Então, eu já organizo minha cabeça para que no dia da prova, eu pelo menos tenha algumas técnicas já previstas, algumas saídas já previstas. Porque aí eu não vou ficar me embananando lá no dia. Isso é conseguir fazer a articulação dos tópicos aqui. Organizar os tópicos. E isso é importante vocês fazerem no dia da prova, certo? Então, uma outra questão que vocês precisam prever no dia da prova é justamente essa forma de vocês articularem esses tópicos. Quais os conectores que vocês vão utilizar? Ah, Dani, eu vou utilizar sempre eu vou utilizar os mesmos conectores. Portanto, eu vou utilizar sempre o portanto, eu vou utilizar o sempre nesse sentido, eu vou utilizar sempre o dessa forma. Gente, isso vocês já precisam saber. Eu vou utilizar o mesmo assim, eu vou utilizar o todavia. Então, isso aqui é você também se organizar. É você já ir para a prova com a organização feita. Independente do tema que cair, a sua estrutura de texto está formada. Você não vai ficar lá na hora procurando, ai, meu Deus, o que eu vou colocar aqui? Ai, tinha que ter um conector aqui, eu não sei o que eu vou usar. Não, você já sabe qual é. Você já sabe qual que você poderia usar ali, entendeu? Porque você já foi com a organização prevista, né? Você já está com isso na sua cabeça. Você não vai ficar procurando lá na hora, certo? Então, pode falar. Esses conectivos aí, em cada parágrafo eu tenho que colocar eles em cada parágrafo, cada resposta que eu der. Vamos dizer assim, a banca ela procura dentro do parágrafo conectores e entre os parágrafos. Que tem que ligar um ao outro, né? Ela não fica contando quantos, não. Mas ela fica olhando se você usou dentro do parágrafo, né? Dentro do parágrafo e entre um parágrafo e outro. Tá bom, obrigada. Ela só olha se você fez isso. Se você conseguiu ligar períodos e ligar parágrafos. Aí ela olha isso. Então, não tem aquela técnica de declarar, sustentar e ampliar? Sim. Na hora que você sustenta, geralmente você usa um conector. Aí, quando você vai para o outro parágrafo, você geralmente usa outro conector. Então, se você faz esse movimento, então você vai utilizar mais ou menos um conector no primeiro parágrafo, aí de um para o outro mais um, aí mais um no segundo, aí de um para o outro. Então, você vai usar aí mais ou menos uns 5, 6 na redação, né?
Uhum. Mais ou menos isso. Tá bem. Mas ela não conta, mas ela observa se você utilizou diferentes mecanismos linguísticos. É a nomenclatura que a banca usa, né? Tá. Obrigada. Ela observa assim. Então, gente, é isso. É essa organização prévia que você já vai na sua cabeça. Você já vai mais ou menos em mente como é que você vai se organizar. Bom, para essa redação aqui, como é que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer esse primeiro parágrafo. Aí como eu já expliquei mais ou menos para vocês como que é esse parágrafo B, aí vocês vão construir aí. O C a gente constrói juntos e o D vocês vão construir aí. Então a gente vai tentar montar essa redação toda hoje aqui juntos, tá bom? Até mais ou menos gente, já são 9h30. Até mais ou menos 10 horas a gente tenta terminar. Se a gente não terminar, aí vocês ficam para terminar aí na casa de vocês. Então, olha só, o que eu quero trabalhar com vocês é a forma de começar. Então, alguns de vocês já têm um jeito de começar, já começam de um jeito, já estabeleceram um jeito de começar a redação, e isso é o mais importante. É o jeito de vocês de começar a redação. E aí você segura esse jeito e você não abre mão desse jeito. Dani, toda a redação eu vou começar assim, porque assim eu me sinto mais segura. E não tem e assim, toda vez que tiver uma redação eu vou começar assim, porque eu me sinto segura assim e tá tudo certo. Se der certo para você começar assim, tá tudo bem. Certo, gente? E aí é importante que você sempre pense que você vai começar assim. Bom, se a questão aqui é a educação, então comece tratando da educação. Então, Tati, você tem sempre um jeito de começar, não é? Como é que é o jeito que você sempre começa? Como eu já sei os jeitos que vocês escrevem, eu vou pegando aqui os jeitos de vocês. Tati, você tá aí? Você sempre retoma o tema, né? Eu sempre retomo o tema, e agora eu tô indecisa aqui, porque você falou da possibilidade de começar pelo primeiro tópico. Não, pode retomar. Mas aqui você pode retomar o tema. Aqui você pode retomar o tópico ou retomar o tema. No caso, você está no tópico, você pode retomar o tema. Ou você pode retomar o tópico. Ou seja, você poderia vir aqui, ó, a educação, por exemplo, né? Uhum. Vou colocar aqui, gente. Olha só. Eu tenho que subir aqui, né? A educação é uma importante ferramenta para a emancipação social, social aqui, de todas as pessoas, vírgula, além de ser um direito, já tinha colocado, né, de todo, além de ser um direito, Pronto. Então, o que eu fiz aqui? Eu retomei o termo educação, eu disse o que ela significa, de todas as pessoas, além de ser, trouxe que é um direito, tal, tal, tal. Aqui eu só fiz uma declaração sobre isso. Não disse mais nada. Agora, para sustentar isso, o que é sustentar? É explicar. Aqui eu posso colocar uma lei, aqui eu posso colocar um artigo, aqui eu posso colocar a Constituição, aqui eu posso colocar a LDB, aqui eu posso colocar um filósofo, aqui eu posso colocar o que eu quiser. Desde que eu o tempo todo olhe para cá, ó. Concepção da educação como direito humano. Concepção da educação como direito humano, certo? Eu estou olhando para cá e sei que eu tenho que falar sobre isso. Eu já disse aqui que ela é importante como um direito para qualquer cidadão. Beleza. Agora eu quero usar aqui a Constituição. Como é que vocês usariam? Que termo vocês colocariam aqui? Qual conector vocês colocariam aqui? Para dar a continuidade e citar a Constituição. De acordo com a Constituição Federal, ou segundo a Constituição Federal, isso pode ser?
É isso mesmo, de acordo, segundo, com a Constituição Federal de 1988. Ah, que mais? Vão fazendo aí. Segundo a Constituição. O que está escrito lá na Constituição? Vocês estão citando a Constituição o tempo todo. É cidadão o termo que está lá? Mas aí eu já coloquei cidadão aqui. Aí como que eu vou substituir? Vou colocar indivíduo, né? Já que eu estou parafraseando mesmo. Tem direito a quê, gente? Hein? Deixa eu olhar o chat aqui, o que vocês estão falando. Segundo, com base. Saúde. É isso que a Constituição fala? Me digam aí. Alguém abre o áudio aí e fala. De acordo com o artigo 205? Mas eu não vou citar o artigo, não, só vou deixar a Constituição. Mas fala aí o que o artigo fala. É educação, saúde e segurança? Ele fala que a educação é direito, todo, dever da família, do Estado, né? Educação, todo indivíduo tem direito à educação. Como é que é? Que é um direito de todos, dever da família, do Estado. Que é a educação. Isso. Eu cito o artigo 205. É isso mesmo. Segundo a Constituição Federal de 1988, a educação. É um direito de todos. É que eu já coloquei ali, né? É, verdade. Como é, educação é uma importante ferramenta para a emancipação social de todas as pessoas, além de ser um direito para qualquer cidadão. Aqui eu vou ter que colocar uma vírgula. Segundo. Não tem problema não, né? Isso que eu ia te perguntar, Dani. Então não tem problema colocar uma vírgula e declarar continuando. Não, desde que você faça isso aqui que eu fiz. A única questão depende do termo que você utiliza. O que você não pode fazer é deixar isso de forma incompleta. Então, olha só, a educação é uma importante ferramenta para a emancipação social de todas as pessoas, além de ser um direito para qualquer cidadão, segundo a Constituição Federal de 1988. Entendeu? Ótimo, Dani, ótimo. Tá, já coloca o ponto. Aí você vai declarar agora, né? Isso, agora eu vou sustentar, agora eu posso sustentar de outra forma, posso colocar uma outra sustentação aqui. Agora eu posso pensar em uma outra coisa para sustentação. Eu já coloquei aqui que é segundo a Constituição. Dani, então aqui no primeiro você já declarou e sustentou também. Posso. Já sustentou um pouco. Já, mas eu posso ainda fazer um outro período aqui, porque um período é muito pouco para uma redação. Sim. Né? Para um parágrafo. Então aqui eu poderia colocar uma outra questão. Segundo a Constituição Federal de 1988. Aí eu posso colocar, além disso, é também dever da família. Entendeu? Da família, do Estado, né? Da sociedade. Isso. Que deve financiar. Aí eu posso completar aqui. Que deve financiar e... Aí eu posso completar, gente, trazer outras questões aqui. É também dever da família e do Estado, né? E do Estado, que deve financiar por meio de políticas Então, eu posso completar aqui com
municípios. Com os conhecimentos que eu tiver em relação a isso, certo? Então, eu coloquei: educação é uma importante ferramenta para a emancipação social de todas as pessoas, além de ser um direito para qualquer cidadão, segundo a Constituição Federal de 1988. Além disso, é também dever da família e do Estado, que deve financiar por meio de políticas públicas este último, né, que é o Estado, deve financiar por meio de políticas públicas e gerenciamentos da União, Estados e municípios, as questões relacionadas ao custo e qualidade educacionais. Aí você vai completando as questões relacionadas ao que você trouxe sobre educação com os conhecimentos que você tiver. Ponto. Diante disso, o que você precisa fazer? Você trouxe toda a questão da educação que você tem como direito humano. Você trouxe a Constituição. Se você quiser colocar a questão da educação formal e informal, se você trouxe a LDB, você traz a LDB. Você pode colocar aqui que a educação formal, informal, ela é organizada em etapas, modalidades, se você quiser, em níveis, etapas, modalidades. Ou seja, você traz a concepção que você tem de educação como direito da pessoa, né, como perspectiva de direito humano. Beleza. Agora, você precisa trazer um conector para cá, que aí você vai escolher nesse sentido, dessa forma, ainda assim, sei lá, o conector que você tem escolhido, aqui eu escolhi o além disso, vou marcar aqui também, certo? Eu escolhi o além disso. Aqui você vai trazer um conector, a Ana tinha perguntado, Dani, a gente coloca o conector no meio do parágrafo, entre os períodos, e também aqui no início, aqui também no início. Entre os parágrafos e entre os períodos. Certo, gente? Você entendeu, Ana? Entre os parágrafos e entre os períodos. A gente precisa sempre marcar aqui com os conectores. Tá, Dani? Pode falar. Deixa eu te perguntar. É porque eu pensava que todo parágrafo, né, todo parágrafo não, todo tópico deveria ter 3 períodos, não necessariamente, né? Todo parágrafo, você está falando, né? Isso, todo parágrafo teria que ter necessariamente 3 períodos, que esse aqui só tem 2, né? Esse aqui só tem 2, porque ele ficou muito grande. Isso. Não tem problema. Não tem problema, porque eu já finalizei ele, né? Agora, se eu não tivesse finalizado, aí eu teria que fazer um para ampliar. É porque assim, Tati, quando você domina o que você está escrevendo, não necessariamente você precisa fazer 3 períodos, a não ser que você realmente queira fazer 3. Mas aqui, ó, esse parágrafo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para vocês aí, deve ter dado 8, 9 linhas. Quem escreveu esse parágrafo? Me fala aí quantas linhas deram. 8. Então, aí, olha só, são 4 parágrafos na redação. Esse já, ó, teve gente que deu 9. 9 vezes 4 já vai passar de 30 linhas. Então, se eu já finalizei, eu posso deixar com 2 períodos. O que não posso fazer é escrever um parágrafo com um período só. Um período não posso. Mas com 2 períodos, se você conseguiu finalizar, deixar ele organizado com 2 períodos, pode ficar. Eu não, geralmente não faço com 2, eu geralmente faço com 3. Mas esse aqui eu deixei com 2, porque eu já tinha feito ali em cima a Constituição Federal de 1988, eu deixei no primeiro período. E aí eu finalizei depois e ficou tudo certo, sem problema nenhum. Tá bom. Não tenho problema de coerência aqui, não tenho problema de nada. Mas, geralmente, eu faço com 3. Tá bom? Mas com 2 não tem problema de coerência. É porque eu gosto de fazer com 3, porque eu acho que fica mais equilibrado. Mas com 2 também não tem problema. Desde que fica coerente. Obrigada, era a minha dúvida. Além disso, é também dever da família e do Estado, este último, tem até que arrumar aqui, deve financiar por meio de políticas públicas e gerenciamento da União, Estados e municípios, questões relacionadas. Exatamente. Aí, gente, eu gostaria que vocês agora fizessem esse B.
a articulação entre o direito à igualdade e a diferença nas diretrizes curriculares nacionais. Aqui não esqueçam que vocês precisam falar disso aqui, ó, direito à igualdade e diferença nas diretrizes. O que, que eu sugiro? Que vocês comecem falando das diretrizes. Ó, primeiro fale do documento das diretrizes, para depois falar do direito à igualdade e diferença, que é a igualdade dos conhecimentos, mas também das individualidades. Para isso, eu sugiro que vocês comecem falando do documento, das diretrizes. Articule aqui para falar das diretrizes. Como que você vai fazer isso? Ó, além disso, é também dever da família e do Estado, e este último deve financiar por meio de políticas públicas e gerenciamentos da União, estados e municípios, as questões relacionadas ao custo e qualidade educacionais. Você pode começar assim, entre elas, né? Entre elas, ou seja, porque a qualidade também tem a ver com as diretrizes, né? Então, você pode já puxar daqui a questão das diretrizes curriculares nacionais. Ou você já pode começar falando assim, eu acho que você pode puxar daqui já a questão de que uma das qualidades, né, da educação tem a ver com as diretrizes curriculares nacionais, que é o currículo nacional. Então, você tem que puxar daqui um conector que organize, né, que articule a ideia do parágrafo de cima com o de baixo, para você começar já a falar aqui desse tópico, ó, articulação entre o direito à igualdade e a diferença nas diretrizes curriculares. Vamos começar, então? Dá um tempinho aí para vocês escreverem esse parágrafo. Pode ser neste contexto? Pode sim. Diante disso, a partir das considerações acima, tudo isso dá para fazer. A partir das considerações acima, diante das considerações realizadas nesse contexto, tudo dá para poder continuar aqui e escrever.
E aí, gente, como é que tá? Estão conseguindo? Ah, beleza.
Vamos lá, gente. Difícil? Como é que foi? Como é que está sendo? A Josiane disse que estava no primeiro período, mas estava conseguindo. Josi, você quer ler para a gente como é que ficou aí? Eu ainda não consegui terminar, não. Estou no final do segundo período. Eu achei um pouquinho difícil, mas... Lê aí para a gente que você conseguiu. Tá. Além disso, não. Ainda convém lembrar que as diretrizes curriculares nacionais definem princípios, procedimentos, orientando no planejamento do currículo. Além disso, ressalta-se a importância na flexibilidade desse currículo, levando em conta as experiências e conhecimentos científicos. Eu iria colocar a parte de adaptação, de acordo com a especificidade de cada um. Isso, é isso mesmo. Exatamente. Mais alguém, gente? Aí você ia finalizar assim, né, Josi? É isso mesmo. Aí, quando você finalizasse assim, com a especificidade de cada um, ponto, né? Aí você poderia colocar, garantindo o direito à igualdade e a diferença dos educandos, dos estudantes, né? Colocava assim para pegar os termos do tópico, gente. É muito importante usar os termos do tópico para finalizar, no meio, enfim, para vocês poderem reafirmar, né, que vocês estão escrevendo alguma coisa relacionada ali com os termos do tópico. Pode falar, Nelma. Oi, eu não consegui concluir, mas vê se a minha ideia estava dando. Pode falar. Por favor, olha só. Aí, terminando qualidades educacionais, né? Aí, nesse sentido, as diretrizes curriculares nacionais ocupam um espaço importantíssimo no contexto educacional brasileiro. Elas promovem a articulação entre os direitos, a igualdade e também referenciam ações para que todos sejam tratados de maneira isonômica em suas diferenças e especificidades individuais educativas. Aí eu ia começar trazendo propostas norteadoras para atender currículos e não dei conta. Isso, para atender currículos específicos de locais, na educação de jovens e adultos, educação especial, podia trazer assim, pode trazer assim também. E isso, como mudança nos... Isso mesmo, Josi, é exatamente isso. Vocês só tomem cuidado com o tamanho do parágrafo. Quantas linhas já tem, Nelma? O meu aqui chegou a 4, 5, 6. Eu já estou em 6, sem terminar o último período. Pois é. Aí termina e faz mais 2 no máximo, para dar 8. Que aí você já vai estar com 17 linhas, ainda tem 2 tópicos. Mas então a linha de raciocínio estaria certa. É isso mesmo, exatamente. Tá. Então vou tentar fechar certo? Aqui. Então, a Josi e você trouxeram exatamente isso. Depois daquela discussão que a gente teve, né, sobre as diretrizes, o direito à igualdade, é exatamente isso que vocês trouxeram aí. É essa linha de raciocínio mesmo. Agora, com o tópico C, quando vocês terminarem isso aí, o que vocês iam trazer? Aí, sendo assim, o papel da escola, qual é o papel da escola? A função da escola é de proteger. Como que a escola protege e defende esses direitos? Por meio das ações e práticas pedagógicas, dos planejamentos, né? Além dos planejamentos, por meio da organização didática, das reuniões com as famílias. Aí é nesse momento que a escola vai proteger e defender. Como que a escola faz isso? É o como agora que a escola faz isso, protege e defende. Então, agora aqui, o que a banca quer saber é como que a escola protege e defende esses direitos, certo? E, por último, as políticas públicas para a educação e para os direitos humanos e a diversidade. Qual é a diversidade? É justamente essa, né? São as diferenças, as diversidades relacionadas a gênero, a etnia, a diversidade relacionada às questões de campo, cidade, as questões relacionadas às etapas. Então, é essa diversidade. Quais são as políticas públicas? Formação de professores, material didático, investimento em estrutura, investimento em legislação adequada. Então, tudo isso, diante do que vocês estão trazendo aí na discussão de vocês, serão as políticas públicas, né? Formação curricular, né? Tudo isso tem a ver com as políticas públicas, cumprimento da legislação. Pode falar, Nelma.
A pergunta aqui, só a título de reduzir o parágrafo aqui, porque eu escrevi por extenso, ao invés de colocar só DCNs, eu coloquei diretrizes curriculares nacionais. E eu estou achando que está ficando muito grande. Eu poderia citar só DCN? Não. Num primeiro momento, não. Da segunda vez que você for falar, sim. Entendeu? Entendi. Obrigada. Gente, mais alguém quer ler o que escreveu? Eu acho que eu comecei a fazer também, né? Pode falar, Tati. Neste contexto, vale destacar as diretrizes curriculares nacionais, que você garante a equidade no processo de ensino e aprendizagem, levando em consideração as individualidades e especificidades de cada indivíduo. Aí eu não terminei. Mas é isso mesmo. Tem a especificidade de cada indivíduo, você poderia colocar como, por exemplo, a educação especial, a educação do campo, poderia colocar assim. Que daria certo também. Gente, vocês viram que não é tão difícil assim quando a gente entende o tópico? Quando a gente entende o tópico, não fica tão complicado. A questão é interpretar o tópico. Quando eu mandei essa redação para umas pessoas, Dani, é muito difícil, eu não consegui escrever, eu não consegui fazer. Mas é a interpretação, porque depois que a gente interpretou o tópico, vocês fizeram numa boa. Agora, os outros tópicos são muito tranquilos de fazer. O papel da escola e as políticas públicas. Esses aqui vocês conseguem fazer numa boa. Então, basicamente, era interpretar esse tópico, certo? Interpretar esse tópico aqui, das diretrizes curriculares, essa relação entre o direito e a igualdade. E eu vou dizer para vocês, o texto motivador que tem na prova é justamente sobre isso. Quer ver? Eu vou abrir ele aqui só para vocês terem uma ideia de que ele é justamente sobre isso aqui, sobre essa questão da relação entre a igualdade e a diferença. Ele está falando sobre isso. Olha, a efetiva proteção dos direitos humanos demanda não apenas políticas universalistas, mas específicas, endereçadas a grupos socialmente vulneráveis. Enquanto vítimas preferenciais da exclusão, isto é, a implementação dos direitos humanos requer a universalidade e a indivisibilidade desses direitos, acrescidos do valor da diversidade. Ao lado do direito à igualdade, surge também como direito fundamental o direito à diferença. Então, olha só, o que o texto está dizendo? Ao mesmo tempo que se tem direito à igualdade, também tem que se ter direito à diferença, porque dentro da igualdade também questões de individualidade. Importa o respeito à diferença e à diversidade, o que lhes assegura um tratamento especial. Então, esse texto aqui está tratando especificamente do tópico B, a articulação entre o direito à igualdade e a diferença nas diretrizes curriculares nacionais. Certo, gente? Só para a gente poder ver que, muitas vezes, o tópico mais difícil está sendo abordado em alguma situação, né? De repente, por alguma situação dentro da prova. Certo? Eu comecei também a colocar, a partir das considerações acima, as diretrizes curriculares. Eu sempre acho que é melhor você tratar do documento primeiro. As diretrizes curriculares nacionais qualificam e garantem o direito à igualdade de educação, quando resguardam a oportunidade de todos conhecerem os saberes acumulados ao longo da humanidade, por meio dos conteúdos acumulados. Todavia, também cumprem com essa premissa, eu ia colocar aqui, né? Quando garantem ou quando permitem, né, que as questões individuais sejam oportunizadas, aí eu ia colocar como, né, as questões da educação do campo, da educação especial, e aí eu ia complementar aqui, certo? Agora, quando a gente vai para a questão aqui do tópico C, que é o papel da sala de aula, certo? Aqui, ó, papel da sala de aula, não, da escola na proteção e na defesa dos direitos humanos. Então, que conector que a gente colocaria aqui para poder fazer isso? Então, assim, ó, a função, ó, da escola é de proteger os direitos, né, dos estudantes no que diz respeito, aí você vai dizer
no que diz respeito às suas individualidades. E como que a escola faz isso? Aí você vai explicar. Isso pode ser feito por meio de parcerias com... Quais são os órgãos, gente, que a escola tem parceria para a proteção do direito das crianças? Quais são os órgãos? Fala aí para mim. Conselho tutelar. Conselho tutelar, a Delegacia da Criança e do Adolescente, certo? O CRAS. Então, a gente pode sempre citar essas questões aqui, porque a escola nunca consegue fazer tudo isso sozinha, mas eu coloquei o assim aqui para conectar, ó, vou marcar. Assim, a função da escola é de proteger, aqui fala de duas coisas, né? Proteger e defender, né? Aí defender eu vou colocar daqui a pouco. Isso pode ser feito por meio de parcerias com o Conselho Tutelar, a Delegacia da Criança e do Adolescente. Aí, se você não souber mais, você pode colocar assim, e outros, ou outras entidades possíveis. Certo? Aí você pode colocar assim. Aqui falou de proteger e também lutar. Aí você pode colocar assim, nesse sentido, a escola, ou a instituição educacional, para não repetir escola, a instituição educacional é responsável, né? Fica responsável, é responsável por lutar pelos interesses dos educandos com a participação das famílias e da comunidade escolar. Bom, feito isso, você trouxe outros agentes para cá, ó. Agora é a hora das políticas públicas. E aí, as políticas públicas, você vai trazer outras pessoas que vão participar. Lembra que políticas públicas aqui, ó, tá no plural? Políticas públicas para quê? Para educação em direitos humanos e diversidade. Então, você vai trazer formação, material didático, investimento em estrutura, legislação adequada, e aí você vai ver tudo que você foi colocando aqui, ó, você trouxe, ó, parcerias, ó, formação em conjunto, você pode trazer tudo que você trouxe aqui, ó, e você vai trazer aqui como políticas públicas, certo? Só que você vai detalhar isso. A grande questão aqui, gente, do último parágrafo, é o detalhamento de ações e medidas. Geralmente, aí teve uma pessoa que falou assim para mim, Dani, às vezes o último tópico não pede ações, medidas, soluções, não pede uma solução, não está na cara uma solução. Já aconteceu de algumas bancas não pedirem uma solução, está escrito assim, como se não fosse uma solução. Quer ver? Deixa eu pegar uma prova aqui que não tinha uma solução. Ela fala uma coisa que é como se você não tivesse que resolver. Só que lá no meio do tópico está escrito uma palavra assim, combater. Geralmente, gente, a palavra está velada, porque não tem lógica você escrever sobre um assunto e não apresentar uma possível solução. Quer ver? Deixa eu pegar aqui essa que eu estou falando que está velada a situação de resolver. Pode até ser que não esteja escancarada, mas ela está por ali, entendeu? E aí você vai ter que achar, que de qualquer forma você vai ter que falar. Vou achar aqui. Achei. Mostrar para vocês, ó. Essa aqui, ó, do racismo.
que está escrito aqui? Ó? A necessidade de representatividade para o combate à discriminação racial brasileira. Não está pedindo medidas, ações, políticas públicas, nem nada. Mas bem aqui, está pedindo assim, ó, o combate à discriminação racial brasileira. Está pedindo uma solução. Está implícita, mas está pedindo. Só que a solução que está pedindo para combater a discriminação já está aqui, ó. É a representatividade. O que a banca quer saber aqui é o como. Como que essa representatividade vai acontecer? Então, de qualquer forma, a banca está pedindo solução, só que está velado. Se você não colocar a solução aqui, está errado. Se você não colocar o como combater a discriminação racial por meio da representatividade, está errado. Então, de qualquer forma, geralmente, o último tópico, ele é uma possível solução para o problema. Muitas vezes isso não está escancarado, mas está ali escrito em algum lugar, certo? Vocês entenderam, gente? A gente vai falar sobre o último tópico no próximo encontro, no encontro da semana que vem, que também vai ser uma aula síncrona, tá? Também vai ser um encontro síncrono. Mas a gente vai falar sobre vários últimos tópicos, para a gente entender esse último tópico, como esse aqui, por exemplo, que parece que não é uma solução, mas a solução está bem ali veladinha. Está lá, está pedindo a solução. Se você escreve isso aqui sem ser uma solução, você vai perder ponto aqui, porque está aqui, ó. A necessidade de representatividade. Aí você vai escrever assim, é necessário que tenha representatividade no Brasil? Você não vai ganhar os 7 pontos, porque ó, é a necessidade de representatividade para combater a discriminação, ou seja, está pedindo para resolver a discriminação racial. De certa forma, está pedindo. Então, está meio velado, mas está pedindo. Então, aqui também está pedindo para detalhar ó, as políticas públicas. Ó, políticas públicas para. É para isso aqui, ó. Certo? Então, como atividade para essa semana, vocês vão desenvolver esse último parágrafo aqui, porque como é sobre o último tópico que a gente vai falar semana que vem, então vocês desenvolvam esse último tópico aqui, tragam ele para o próximo encontro, que a gente, semana que vem, vai falar sobre últimos tópicos, e aí a gente já começa o nosso encontro da semana que vem falando sobre esse último tópico que vocês vão desenvolver aqui, tá bom? E aí, na semana que vem, já são quase 10, 15, na semana que vem, eu já mando o tema para vocês fazerem a redação para a nossa tutoria da outra semana, certo? Que é o nosso encontro 10. Deu para entender, gente? Alguma pergunta do encontro de hoje? Alguém tem alguma pergunta? Não? Tá tudo certo? Tá tudo certo, gente? Só achei difícil essa daí, né? Esse segundo... O segundo tópico? Uhum. Nossa. É porque, pô, ele vai ter que interpretar bem, assim, se for... E olha que esse tema era um tema da área de vocês, hein? Que é um tema da nossa área. E tava difícil, e tá difícil. Então, assim, se for um tema voltado para... Eu acho que se for um tema voltado para a educação, vai ser um tema como esse. Que não vai estar fácil. Vai estar bem complicado. Vai ser um complicador. Se for um tema voltado para a educação. Ah, tá. Vocês me perguntaram sobre a IADS, né? Deixa eu ver se eu acho aqui no meu arquivo a prova da IADS que eu tenho. Só um pouquinho. Quase todo mundo aí vai fazer, né? Ó, eu tenho uma prova da IADS que é de 2019. Não tá tão recente. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vai fazer, Tati, a IADS? Vou, amiga, vou fazer. A do Goiás? Uhum. Olha, gente, essa é a última que eu corrigi deles. É a prova do policial legislativo de 2019. Questão discursiva. Eles geralmente fazem redação sem... Fazia, né? Não sei se ainda fazem. Redação sem tópicos. Aí veio essa questão, né? Um texto.
depois veio uma charge, e o tema era aspectos relevantes para o sucesso do trabalho em equipe. E aí vem o tema, né? Se fosse um tema assim, tá muito tranquilo, né, gente? Tá muito fácil. Tá, muito fácil. Tá ou não tá? O que você ia ter que fazer aqui? O centro do tema é trabalho em equipe. Trabalho em equipe é a sua introdução. Desenvolvimento, aspectos relevantes. São vários. Colaboração, formação, remuneração. Você poderia trabalhar aí no seu desenvolvimento. E na sua elaboração crítica, né? Como ter esse sucesso para trabalhar em equipe. Então, estaria muito tranquilo para vocês um tema como esse. Essa foi uma que eu achei aqui no meu arquivo, que foi de policial legislativo ainda essa prova, viu? Assistente legislativo da Assembleia Legislativa de Goiás. Geralmente a IADES faz mais prova para o Goiás mesmo, né? Vou mandar essa prova aqui para vocês aí no grupo, tá? Que aí, se vocês quiserem dar uma treinada nesse tema antes da prova, só para treinar mesmo a estrutura, tá bom? Gente, então é isso. Boa noite, bom descanso. Tomem um banho gelado, tá muito quente. E aí eu vou mandar esse material que a gente desenvolveu hoje lá no grupo. E até o nosso próximo encontro, quarta-feira que vem, para a gente trabalhar de novo outro tema. E eu já mandar o tema da redação de tutoria para vocês, tá bom? Beijo e até o próximo encontro, então. Boa noite, professora. Boa noite, gente.